mind. Assim como com Abraão, nós somos filhos de um herói da fé que resolveu confiar na ordenança e partir para uma terra desconhecida carregando a promessa. Honramos o caminhoneiro que saiu de Oklahoma com um objetivo: levar a palavra de Deus para libertar o seu povo. Cruzou o Brasil em sua Kombi com sua amada esposa Jen e um coração ardente para cumprir o que tinha recebido do Senhor. Muitos caminhos foram alterados ao encontrar Bud, e dentre eles o de Marcos Honório. É Jesus que vai na frente, e porque ele o seguia, o ministério crescia. A primeira igreja Verbo da Vida do Rio de Janeiro se tornou alicerce para o nascimento e crescimento de outras espalhadas pela cidade. Em 99, Marcos Honório entrega sua Bíblia a Cláudio Alexandre, que 13 anos depois assumiu o pastoreio da igreja de Campo Grande, recebendo visões claras que deram início aos ciclos de reconstrução da casa espiritual que gerou o Ministério Unidos. Esse é o nosso tempo, chegou a nossa hora de assumir o que nos foi entregue e correr com essa visão. O teto destes homens e mulheres de Deus é o piso sobre o qual vamos construir o legado a ser deixado para as próximas gerações. Nós não estamos sozinhos em nossa jornada. Da mesma forma que havia um poder no vínculo entre Timóteo e Paulo, capaz de destravar o potencial do jovem, nesse tempo, o Senhor está nos conectando a pessoas e unções com o intuito de despertar e amadurecer algo que já está em nosso interior. Cada um de nós nasceu no tempo exato, planejado por Deus, para receber o bastão das mãos de outras pessoas e dar continuidade a uma missão que não começou em nós e não vai terminar em nós. Cada singularidade, ferramenta, dom, unção e propósito se encaixando para agir o maior de Deus em nosso tempo. Não somos a geração do amanhã, somos do hoje. Deixe sua marca, propague o legado. Aleluia, eu tô animado. Eu tô muito feliz de estar em casa. Aleluia. Tô muito feliz de estar aqui recebendo dessa unção, sabe? Ontem, no louvor e na palavra, eu já sentia que a minha passagem estava paga. Pelo que eu recebi aqui, por provar dessa unção. Há algo muito especial nessa casa espiritual, amém? Há algo muito especial que o Senhor está fazendo aqui. E eu fico feliz que a gente esteja envolvido no meio disso, amém? Fico feliz que a gente esteja aqui reunido. Feliz de estar recebendo as caravanas. Todo mundo que veio aqui trazer a sua brasa para somar com a gente, amém? Até a brasa da galera areia, a galera que está mais discreta esse ano. Bom ver vocês aqui. E eu também estou feliz com o tema dessa conferência. Sabe, depois que esse tema chegou para nossa liderança, a gente tem o Rafa, uma pessoa tão inspirada. Cara, você já parou para perceber isso? Como ele é inspirado? Como ele consegue captar as direções do Senhor? Porque esse tema da conferência eles fizeram ano passado, né? E queriam muito trazer pastor João e Janaína. E isso fechou dentro do coração e da mente deles, dessa liderança. E eu percebi, depois disso, depois que eu fiquei sabendo do tema, a gente foi começando a ver que havia um direcionar profético do Espírito falando sobre legado. Eu não sei se você sabe, mas o tema do Dia Verbo da Vida das Missões esse ano foi legado. Aí eu estava pesquisando um pouco mais e eu descobri que a ADVEC, uma das maiores igrejas do Brasil, também falou sobre legado na conferência de jovens desse ano. A ADVEC lá de Brasília, que eu tinha uma amiga que ia lá, postou no Instagram, eu vi legado. O pastor Luciano Subirá começou a ministrar pelo Brasil com o filho dele, com um tema de legado. Há uma voz do Espírito falando, amém? E a gente está no meio disso, a gente está nesse fluir. Aleluia! E eu creio que Deus tem coisas grandiosas. E sabe, eu já caminho com o Senhor há algum tempo. E eu sei como algumas coisas funcionam. E eu também sei como o diabo costuma trabalhar em algumas ocasiões. A palavra diz que o semeador saiu a semear a semente. E o papel do diabo é tentar roubar a semente. Tentar fazer com que essa semente não penetre no nosso coração e não gere frutos. Por isso que uma das estratégias dele, quando a conferência é legado, é trazer tudo aquilo que nós não somos. Tudo aquilo que nós não recebemos. Tudo aquilo que nós não tivemos. É talvez fazer pensar assim, cara, eu vim aqui hoje à tarde, no meu sábado, para ouvir esse garoto e essa garota mimados, que receberam tudo de mão beijada na vida. Não sabem o que eu suei para estar aqui.
Eles não sabem, eles falam disso como quem vive no mundo da Barbie. Porque eles tiveram tudo fácil na mão deles. Foi tudo tão simples. E para mim não foi. Eu não recebi. É até injusto eles falarem sobre legado, querendo me animar com essas ideias deles. Mas sabe que isso é o diabo? Essa voz não é nem sua. Então repreende isso em nome de Jesus. Você vai receber tudo que tem para você nessa tarde. Há algo do Pai reservado para você. E o que te diz que você não é digno, que você não merece, é mentira. É mentira, e isso já é antigo. Porque sabe, uma vez Paulo estava conversando com os judeus e havia um sentimento sobre esse, de filho, de herança, de sangue, de quem tem direito de quem receber e quem não tem direito de receber. Não precisa abrir, Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Deus não falhou. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Você que está aqui é filho da promessa. Há um legado espiritual sobre essa casa, um manto sobre essa casa, e ele repousa sobre você. Cabe a você agarrar ele, se inserir nessa história, abraçar esse legado. Amém? Meu irmão, isso é poderoso. Isso é vida, isso define como nós enxergamos o nosso chamado, o nosso propósito. Tudo que nós vamos fazer, não há limite para o que Deus vai fazer através de você. O sangue não pode te parar, a herança bendita ou maldita não pode te parar, porque há um legado, você é filho da promessa. Os judeus conseguiam enxergar isso em Abraão, mas existia um outro fator, um fator Melquisedeque, uma herança de Abraão que era para todos os povos. Uma herança que nos alcançou e nos trouxe para o centro da promessa. Nos trouxe para a mesa como filhos, amém? Isso é tão poderoso, meu irmão. O legado é tão poderoso. Eu penso no legado do profeta Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Qual era o direito dele de ser profeta? Havia uma linhagem de Eli. Essa era a linhagem do sacerdote. Mas Samuel entra nisso. Samuel consegue penetrar nisso de alguma forma. E deixa eu te dizer, Eli estava todo errado. Todo errado. Quando a mãe de Samuel chega no templo para receber, para encontrar com Deus, ela é repreendida por Eli porque ela estava chorando em angústia, em dor, em sofrimento. E Eli vira para ela e fala: mulher, uma hora dessas você está bêbada no templo? Um sacerdote que já não ouvia mais a voz do Senhor. E nesse contexto, ela se submete a Eli. Ela fala: não, a tua serva não está bêbada, ela só está sofrendo muito. E ela faz um pedido a Deus. O coração submisso da mãe de Samuel naquele momento, que tinha todo o direito de se revoltar contra Eli, ele libera um poder sobrenatural, ao ponto de Eli, que não ouvia mais a voz de Deus, falar: então seja conforme aquilo que você pediu. E em menos de um ano aquela mulher estava grávida. O milagre da vida dela veio pela boca de um sacerdote caído. Ele não era um bom pai. Ele não deixou uma boa herança para os seus filhos. Para você ter noção, os filhos de Eli traziam prostitutas para dentro do templo. Comiam da carne e da gordura que era do Senhor. E por causa disso, porque ele não foi um bom pai, porque ele não educou os seus filhos na verdade, aquilo foi passado. A herança sacerdotal não passou para os filhos de Eli. Mas havia um rapaz, Samuel. E Samuel agarrou esse legado. Eu não sei se talvez você esteja aqui, talvez tenha pensado que não tem legado, não tem nada para puxar, mas como Samuel, você pode se inserir nesse fluir de Deus, receber e puxar desse legado. E sabe que isso vem também através da honra e da submissão a pais que falharam, porque ele falhou. Mas quando Samuel fala: Eli, você está me chamando? Tem alguma coisa me chamando? E ele pensa: não, Samuel, não estou te chamando, vai dormir. E novamente Samuel fala: Eli, tem uma voz me chamando, é você que está me chamando, o que você precisa? Samuel, vai dormir, eu não estou te chamando. Ele não lembrava o que era ouvir a voz do Senhor. Ele estava distante do Senhor. Mas na terceira vez, algo do fundo da memória de Eli brota: Samuel, se essa voz disser de novo,
você fala, Senhor, eis-me aqui. E é a partir dessa direção que Samuel obedece, o chamado dele é destravado. E ele vai ser o profeta que vai... O que nós conhecemos de Davi, o que nós conhecemos dos juízes, uma boa parte do que nós conhecemos do Senhor naquele tempo, nós conhecemos por causa de Samuel. Ele criou escola de profetas. Meu irmão, há um poder de Deus para você se inserir e se apropriar desse legado, amém? Nada vai te roubar isso. Não tem mentira nenhuma que vai te roubar isso. E se você já vai fazer estrago, quanto mais os seus filhos. Quanto mais esse legado que começa em você, a sua casa, aquilo que você vai instituir. Será poderoso, meu irmão. Se Jesus não voltar antes, o mundo vai conhecer os seus filhos. O mundo vai conhecer a sua herança, o mundo vai conhecer o seu legado, amém? E como a gente tem falado muito sobre a sarça, sobre a glória do Senhor que atrai, eu quero te convidar a abrir no livro de Êxodo. Aleluia, no capítulo 2, versículo 11. Enquanto você vai abrindo lá, o contexto aqui é o seguinte, é o contexto de Moisés, a história de Moisés. Moisés nasce porque depois de muito tempo vivendo no Egito, o povo é aprisionado, escravizado. E aquele povo de Israel, o povo da promessa, o povo que tinha tudo do Senhor, ele vive mais de 400 anos debaixo de um jugo de escravidão. E toda essa opressão chega ao Senhor, porque Ele é um bom juiz, amém? A opressão chega ao Senhor, porque Ele é um bom juiz. E Deus vai se levantar para julgar, para libertar o povo e para trazer o juízo. E Ele vai fazer isso através de Moisés. Então nós conhecemos a história de Moisés desde que ele nasceu. Porque naquela época o faraó tinha mandado matar as crianças e o próprio nascimento e a sobrevivência de Moisés já são milagrosos, amém? E aí a gente vai conhecendo a história de Moisés. Só que ele é cuidado pela filha do faraó. Ele começa a viver no palácio. Ele não tem a vida que os irmãos dele tinham na opressão, nos trabalhos forçados. Moisés é judeu, mas ele vive comendo do bom e do melhor no palácio. Ele não conhece o sofrimento e o trabalho dos seus irmãos, amém? Mas existia nele um chamado desde o ventre. Assim como existe dentro de você um chamado que Deus destinou desde a eternidade para você cumprir. Moisés não se tornou um libertador. Moisés nasceu um libertador. E aquilo pulsava dentro dele, mesmo sem ele entender. Havia esse chamado, essa vocação divina dentro dele. Mas ele estava no palácio, vivendo uma vida apartada dos problemas do seu povo. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés... Você chegou no versículo 11? Não sei se eu tinha falado antes, amém? Beleza. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. O que eu quero pensar para você aqui, antes da gente chegar no legado de Moisés? Esse libertador nasceu, não se tornou. Então havia dentro de Moisés uma revolta contra aquilo que estava errado. Havia dentro de Moisés uma revolta contra a opressão. Porque é da parte de Deus se levantar e se revoltar contra a opressão. E trazer libertação. Amém? Restauração, salvação. Então isso estava dentro dele, ele carregava isso. Mas Moisés se tornou homem sem que a gente ouvisse falar disso gerando nenhum fruto. Porque Moisés estava vivendo no palácio, na bolha, no cercadinho. Moisés não passava da porta da igreja. Ele só vivia dentro da igreja. E dentro da igreja é tudo lindo. Dentro da igreja o louvor me ajuda a orar. As luzes estão girando. Tem gente para me ajudar. Dentro da igreja, quando eu falto, alguém pergunta por mim. Dentro da igreja a gente está junto, a gente é corpo, a gente se ajuda. Não que o palácio de Faraó fosse a igreja. Não, o palácio de Faraó estava condenado. Mas ele estava numa bolha, numa redoma, sendo guardado do mundo, sem conhecer o sofrimento.
e sabe que dificilmente o chamado que Deus designou para você, desde a eternidade, dificilmente isso vai se materializar, vai se levantar, vai vibrar, se nós não conhecermos o sofrimento do povo, se nós ficarmos aqui dentro das nossas quatro paredes. Se Moisés não tivesse ido andar, ele não veria o seu povo sofrendo. E ele continuaria vivendo aquela vidinha dentro do palácio. O chamado estava dentro dele, a vocação divina dentro dele. Mas ele não conhecia o problema. Talvez até fosse um cara meio revoltado. Você já conheceu um rebelde sem causa? Alguém que é meio revoltado, vivendo na casa dos pais, saindo para tirar férias todo ano. O bom do melhor, mas tem uma revolta dentro dele assim. Uma revolta que vai levar a quê? Não vai levar nada. Mas tem uma revolta dentro deles. O meu ambiente é um ambiente de faculdade. Eu conheço uma galera que é esquerdinha caviar. Gente que nunca passou por muito problema de verdade, mas tem uma revolta contra esse sistema todo aí, cara. Eles fazem cosplay de pobre, eles fazem cos pobre. Vai pra universidade largadão, chinelo, blusa desfiada e tal. Mas aquilo ali não é real e não gera mudança nenhuma. Por quê? Porque existe até uma revolta e isso é um passo importante. Mas ela não encontrou esse problema que vai trazer esse chamado à tona. Amém? E isso depende de nós caminharmos pelas ruas. Não estarmos com um botão cristão ligado somente dentro da igreja, mas na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, no sinal, no ônibus. Buscando os problemas. Onde é que tem doente? No hospital. Eu quero ver cura. Vai orar no hospital, cara. Eu quero ver os milagres. Movimento Unidos. Vamos pra rua, vamos pregar, vamos levar. Senão, esse sentimento que existe dentro de mim não gera nada. Porque Deus me chamou, mas eu não encontrei aquele problema que vai levantar o meu chamado. Porque Deus tem uma solução dentro de você. Você é parte da solução de Deus para esse mundo. É resposta. Tem gente clamando aos céus sem nem saber que existe Deus, mas precisando daquilo que está dentro de você. Amém? Nós vamos abraçar esse legado, amém? E Moisés, porque ele tem essa revolta dentro dele, o primeiro passo dele é agir. Então, se tem opressão, o cara está espancando o hebreu, ele olha para um lado, olha para o outro e resolve a parada. Vai na força do braço. Da mesma forma, nós também fazemos isso às vezes. Damos um caminho para a nossa revolta, um caminho para aquilo que nos traz angústia, que é na força do nosso braço. E não é o caminho que Deus planejou para nós. Porque deixa eu te dizer, mesmo que Moisés fosse o bambambam, ele ia conseguir derrubar alguns egípcios e ele ia ser derrubado depois. É por isso que ele mata o egípcio e ele fica com medo de Faraó matá-lo e ele foge. Vamos lá, o chamado está em Moisés desde o ventre. Ele é um libertador desde que ele nasceu. Ele encontrou o motivo pelo qual ele nasceu, o problema que ele vai resolver. Mas quando ele age, não é da forma que Deus tinha para ele agir. E isso vai atrasar o chamado dele em 40 anos. 40 anos perdidos no deserto. Porque ele não agiu da forma certa, debaixo de uma revolta, de uma inquietação que era certa. Porque era uma revolta contra a opressão. Amém? Então existe um sentimento certo. Existe algo certo a ser feito. E também existe a forma certa de ser feito. Amém? Cara, isso é tão poderoso que a gente vê Paulo. Paulo tinha um chamado desde o ventre dele. Para levar o evangelho em Jerusalém, nas cidades dos judeus e até nas cidades dos gentios. E aí Paulo entendeu isso. Tem a ver com o evangelho, tem a ver com Jerusalém e tem a ver até com a cidade dos gentios. Aí ele foi atrás do evangelho, em Jerusalém e nas cidades dos gentios, matando todo mundo, perseguindo o evangelho e prendendo os cristãos. Porque existia um chamado dentro dele. Alguma coisa pulsava dentro de Paulo, levava ele nesse caminho, mas ele não conseguiu discernir a forma. Então ele se equivocou na forma de cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Mas depois Jesus encontrou ele, amém? Jesus trouxe a revelação de qual era o chamado dele. Jesus trouxe ele de volta para o centro. E Paulo se tornou a potência que nós conhecemos, amém? Então vamos continuar em Êxodo. Para o momento da sarça. A música pediu o versículo, a gente tem que seguir.
Êxodo 3, versículo 11. Um capítulo à frente. Êxodo 3, versículo 11, Moisés está andando no deserto e ele vê essa sarça que é especial, que é da parte de Deus, porque ela queima, e queimar é comum para as sarças no deserto, para os arbustos no deserto, mas ela queima e não se consome. Tem alguma coisa de muito especial nessa sarça. E no capítulo 3, versículo 11, Deus falou para Moisés o que ele vai fazer, que ele vai para Faraó, que ele vai libertar o povo. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. A primeira pergunta de Moisés para Deus, quando Deus compartilha esse chamado, esse legado com ele, é: quem sou eu para fazer isso? E a resposta de Deus é boa, porque Deus não responde a pergunta de Moisés. Deus não responde: olha, você é filho da mulher tal, você foi criado pela mulher tal, você é irmão de Arão, irmão de Midian. Quando Moisés pergunta para Deus quem eu sou, Deus responde para ele: eu vou contigo. Porque aquilo que nós fomos criados é grande demais, é poderoso demais para nós encontrarmos a nossa identidade em nós mesmos. Para nós encontrarmos o nosso propósito em nós mesmos. Quem nós somos em nós mesmos. Talvez eu até consiga em mim em alguma medida, se eu olhar aquilo que tem em mim, que é a assinatura do meu Criador. Porque nós vivemos num tempo em que o homem está no centro. A humanidade está no centro do nosso pensamento, da nossa história, da nossa interpretação do mundo. Só que esse espaço, ele é grande demais para ser ocupado pelo homem. E quando o homem é colocado no centro de tudo, é uma pressão grande demais. É uma angústia grande demais. É correr demais por algo que eu não consigo alcançar. E isso adoece a nossa geração. É um fardo grande demais estar no centro, ser a resposta para tudo, ser a origem de tudo. Não, Deus está no centro. Cristo é o centro, tudo converge em Cristo. Ele é o centro. É por isso que quando Moisés pergunta para Deus quem eu sou, Deus não responde quem Moisés era. Ele fala: eu vou contigo. Porque Deus é o centro. E ele continua: tudo bem, Deus, você vai comigo. Mas esse povo está há 400 anos debaixo de um jugo de escravidão, ouvindo falar dos deuses egípcios, recebendo a opressão do Egito, com a sua mente dominada pelos egípcios. E no versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Ele disse: Yahvé, Jeová, eu sou. E mais, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O que Deus estava fazendo aqui era apresentar primeiro quem Ele era, porque Ele é e isso basta. Ele é o centro, Ele é tudo, Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele também puxa uma herança, um legado para Moisés. Olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Moisés pergunta quem Deus era e quem Moisés era e quem ele deveria dizer que Deus era, Deus vai trazer Moisés para dentro de uma história que é muito maior do que ele mesmo. Porque Moisés devia ter uns 80 anos nessa época já. 40 no Egito, 40 fugindo do Egito e depois 40 no deserto. Nessa época ele devia ter uns 80 anos.
E ele já era um homem feito, com a história dele construída. Mas o que Deus estava lembrando ele é que nós somos muito especiais, nós somos únicos, há um chamado para cada um de nós. Se você tiver alguma dúvida, ouve a ministração do pastor João ontem à noite. Mas o que eu quero te dizer nessa tarde é que, sendo tudo isso verdade, também é verdade que a gente não está vagando nessa história, sozinho, perdido. Nós somos parte de uma história que é muito maior do que nós mesmos. De uma história de um Deus que é eterno, que é criador de todas as coisas. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você é um libertador, você é o cara, tá certo. Mas você é só uma parte dentro daquilo que eu estou fazendo. Só uma parte. E sabe que nos dias que eu me sinto incapaz, que eu sinto que o meu trabalho não tem gerado resultado, ou que talvez eu não consiga, é gratificante para mim lembrar que eu sou uma parte dentro daquilo que Deus está fazendo. Deus tem um grande plano para a humanidade, desde sempre e para sempre. E nós somos uma parte disso. É glorioso pensar que nós somos uma parte, porque, de novo, se eu tento fazer tudo, que tudo seja preenchido por mim, por aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso, aquilo que eu sou, é grande demais, é pesado demais, é angustiante demais tentar resolver tudo isso. Mas quando eu penso que eu sou parte da história de um Deus que vem desde a eternidade construindo algo, e Ele preparou essa parte para mim. Meu irmão, a mentalidade que essa era, a mentalidade do Ocidente hoje, é de tentar nos fazer viver como indivíduos. Pessoas sozinhas perseguindo os seus sonhos, seja qual for o sonho, tentando construir algo, tentando lutar contra uma força que é impossível lutar, que é uma força da eternidade, o tempo que apaga tudo, que esquece tudo. E a gente às vezes se pega tentando lutar isso, e construir a nossa história, e conquistar e lutar. Mas nós somos parte de algo muito maior que nós mesmos. De uma história que não pode ser apagada, de algo que não pode ser vencido, de algo que não pode ser derrotado. Nós servimos ao Deus que é Deus eterno, que é Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o Deus que fez e continua fazendo e vai fazer até a eternidade. Nós somos parte desse legado, dessa história. Nós não estamos perdidos. A nossa vida faz sentido dentro dessa história. Nós não somos indivíduos perdidos numa sociedade individualista. Não, nós encontramos a nossa identidade em Deus e dentro do plano dele, amém? Isso é tão reconfortante. Isso traz tanta paz. Isso traz tanto sentido, objetivo, legado, amém? Aleluia, Deus bom. Moisés se encontrou dentro do chamado dele, se encontrou dentro da história de um Deus que é eterno, que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés foi o libertador do povo. Moisés não foi um profeta, Moisés foi o profeta. No horizonte bíblico, depois de Moisés, a gente só consegue olhar para Jesus. De tanto que ele chega a dizer: olha, depois de mim vai vir um profeta, a ele vocês vão ouvir. Por quê? Porque até Jesus, tudo que sustentou o povo nesses milhares de anos foi aquilo que veio por intermédio de Moisés. Alguém que, como você, se identificou dentro do plano de Deus, que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Aleluia. E ao longo disso, vai seguir a vida do povo depois dessa libertação, depois que Moisés se entende como libertador. E o povo vai seguir do Egito. Eles vão ser libertos, vão caminhar no deserto, vão chegar em Canaã. Quanto papel. Mas sabe que Moisés é um homem, ele vai morrer, ele vai passar o legado dele para Josué. E Josué vai guiar aquele povo também em vitória, também ouvindo a voz do Senhor. Mas antes de Moisés morrer, ele reúne o povo e ele traz instruções para o povo. Ele dá as leis, ele diz ao povo que deve se lembrar. Você não precisa abrir em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que se cumprisse na terra a que passas a possuir. Ou seja, segura isso que eu vou te falar, porque isso vai ser importante na terra que vocês vão entrar.
para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Presta atenção nisso. Tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. E aqui Moisés vai começar algo que Jesus vai pensar lá no Novo Testamento. Porque quando perguntarem para Jesus, o que tem de mais importante nos mandamentos? Jesus vai fazer referência a esse texto. Jesus vai falar de Shema, ouve, ó Israel. Versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta e os cumprides, para que te bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, você botará isso dentro da cabeça dos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta. Deus está trazendo, a partir desse grande profeta que é Moisés, um legado intergeracional. Algo a ser compartilhado aos filhos e os filhos dos filhos o tempo todo, para que aquilo não se perca. Amém? E aquela geração que viu os milagres no deserto, aquela geração que andou com Moisés, vai guardar isso. E isso vai ser carregado agora na figura de Josué, que vai liderar o povo em vitória, em batalha, vai conquistar, vai destruir, vai estabelecer Israel na terra prometida. Mas a palavra diz que depois de Josué, aquilo ainda se manteve, enquanto viveram as pessoas que conviveram com Josué. Aqueles que ouviram as histórias, viram os milagres, mas foi chegando geração após geração. E aquilo foi sendo esquecido. Na verdade, o povo foi se dobrando, inclinando seus ouvidos aos deuses dos outros povos, levantando altares e ídolos de adoração e se desviando do Senhor. E essa foi a desgraça deles, porque falhou a transmissão intergeracional. Algo deu errado. E aquilo que era poderoso e glorioso por ser de um Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não era mais um legado vivo, era uma história distante. Uma história que eu ouvi falar, que alguém me contou, mas que não é mais real para mim. Porque esses feitos do Senhor ficaram no passado. Eles são agora apenas história. Eu não sei se você já ouviu alguém pregar sobre o que acontece nos Estados Unidos e principalmente na Europa hoje. Países que viram grandes avivamentos, grandes moveres, grandes milagres, grandes conversões, estão entrando em um tempo que os estudiosos chamam de um tempo pós-cristão. Pós-cristão. Eu tive a oportunidade de estar na Inglaterra mês passado e eu vi igrejas que eram museus. De algo grandioso, uma estrutura gigantesca e linda, sem vida. Porque Deus se tornou apenas o Deus de nossos pais e nossos avós. Ele não era mais real por lá. E o evangelho que tomou as ruas, que mudou a forma como o Ocidente vive e pensa, enfraqueceu a ponto de viver em uma era pós-cristã. Porque algo deu muito errado na transmissão intergeracional. Nesse, conte aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Porque existem desafios e falhas nessa transmissão. É difícil ouvir de uma outra geração e é difícil passar para outra geração. Tem desafios específicos a isso. E a gente vai encerrar falando um pouquinho sobre esses desafios. É coisa simples, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu não penso da forma que o meu pai pensa. Eu não trabalho da forma que ele trabalha. Você também é assim. Cada um tem a sua forma de pensar, de agir, e isso se torna mais evidente entre as gerações. Por exemplo, se você é meu amigo, se você gosta de falar comigo, você sabe que não é para me enviar áudio. Porque áudio é muito chato. Se você quiser me ligar, você pode me ligar. Se não, envie uma mensagem. Se você enviar um áudio que você fica pensando o que você quer falar, no meio do áudio eu quero morrer.
Porque tem uma forma de se comunicar. Da mesma forma, as gerações também têm suas características próprias. E se nós não nos atentarmos a isso, nós podemos perder esse legado intergeracional. Faz sentido? Cabe a nós que somos jovens, que por definição estamos entre gerações, sermos agentes do Senhor para transmitir esse legado. Cabe a nós nos moldarmos em alguma medida a forma como a outra geração fala, porque nós precisamos ouvir o que eles têm a dizer, não só para contar essas histórias, mas para viver essas histórias, não só para testemunhar do que ouvimos falar, mas daquilo que vimos e fazemos. Porque o testemunho dos apóstolos não era só do que Jesus fez, mas enquanto eles falavam o que Jesus fez, eles continuavam fazendo, eles continuavam curando, eles continuavam pregando, eles iam. Nós não vamos apenas relatar o que grandes homens viveram, os grandes milagres que nós ouvimos. Eu amo ver aquele vídeo do irmão Reagan e todo mundo correndo na igreja, mas eu amo mais saber que isso está disponível para nós hoje. Que nós podemos nos dedicar como o irmão Reagan se dedicou, como aquela igreja se entregou, e viver isso hoje, esse grau de unção, de mover. Pra gente até gostar do vídeo dele, mas começar a encaminhar os nossos vídeos. Isso está disponível. Deus não está morto, Ele está vivo. Jesus está vivão. Isso é poderoso, meu irmão. E isso tem alguns desafios. Sabe, quando Paulo pregou a primeira vez para uma certa igreja, depois veio Apolo e pregou também naquela mesma igreja. E as pessoas começaram a causar divisão. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo explica, olha, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Mas havia algo diferente no método de Paulo e no método de Apolo, ao ponto das pessoas se diferenciarem. Da mesma forma pode acontecer com gerações. Existia um método diferente numa geração e existe um método diferente agora. Isso é natural. As gerações mudam, as coisas mudam, menos algumas coisas que não podem mudar. Rafa, você pode me emprestar essa garrafa que está no seu pé? Essa garrafa é uma garrafa de água. Segundo a minha pesquisa muito superficial, que eu não faço questão da pesquisa, mas ela tem tudo a ver com o que eu quero dizer. Essa garrafa tem uma validade para o dia 6 de março de 2024. Pelo que eu li, a água que está dentro dela não tem validade, porque a água não se estraga. A água continua sendo água. Mas essa validade é uma validade da garrafa. As propriedades do plástico dessa garrafa vão se deteriorar com os anos. E mesmo que a água permaneça pura, ela vai ser contaminada pela deterioração da garrafa. E por isso ela vai se tornar imprópria para o consumo. Eu não estou falando de água. Porque sabe, os tempos vão passar e a forma, aquilo que está por fora, pode se tornar inapropriada para uma nova geração. Pode não ser mais suficiente. Mas a água que está aqui dentro continua sendo água. Não tem problema a gente mudar um pouco com a forma, mas a mensagem que está aqui dentro, ela é poderosa para salvar as nossas vidas. A mensagem do Evangelho é poderosa para mudar a nossa geração, para salvar a humanidade. A água é pura, nela eu não tenho o direito de mexer, eu não tenho o direito de acrescentar, eu não tenho o direito de trazer doutrina que não esteja firmada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Se eu estou no verbo da vida, eu posso construir muita coisa, mas eu não tenho direito de construir diferente do que construiu o irmão Reagan, diferente do que construiu o apóstolo Bud. Não tenho direito. A garrafa, a forma pode mudar, a mensagem, a água continua a mesma e vai ser a mesma para sempre. Não precisa ser mudada, não precisa ser atualizada, não precisa ser maquiada, facilitada, porque ela vem da parte de Deus. A água pode mudar, meu irmão. Fica com isso. Não tem problema se a gente precisa falar para uma nova geração e a gente muda o nosso formato. O culto que não tinha luz passa a ter luz. Há décadas atrás não podia ter guitarra, hoje pode ter guitarra. Daniel tava tocando de boné, vê se pode. A forma pode mudar em algumas coisas, não tem problema. Mas a água tem que permanecer.
Então, se amanhã o Glauber estiver pregando, fazendo dancinha de TikTok, tá tudo bem. Glória a Deus. Porque a gente vai precisar ajustar algumas coisas para a nova geração. A forma a gente pode alterar, mas a mensagem que a gente vai pregar vai continuar sendo a mesma. Então eu quero te dizer isso, para que a gente não caia no conflito intergeracional, para que essa revelação e essa palavra não se percam, a gente vai precisar estar atento a essa transmissão de geração em geração, amém? Nós somos parte disso. Nós vamos precisar, muitas vezes, nos colocar aos pés dos mestres para ouvir o que a geração anterior tem a compartilhar, receber disso e transmitir aos mais novos esse Deus vivo, amém? E talvez a gente tenha que adaptar algumas coisas, e talvez tenham alguns conflitos nisso. Por quê? Porque Jesus fala, olha, ninguém coloca um remendo de tecido novo em uma roupa de tecido velho, porque vai dar errado. Ninguém coloca o vinho novo num odre velho, porque o vinho novo vai fermentar, vai expandir. O odre velho, ele já está antigo, ele não tem mais capacidade de expandir. Então você vai rasgar o odre, vai perder o vinho e vai perder o odre. Há algo nisso em relação ao que é mais velho e o que é mais novo, e um esforço da nossa parte em fazer isso funcionar de acordo com o que Deus tem. Então talvez nós que somos jovens tenhamos alguns chamados, algumas direções, e isso não seja prontamente acolhido pela geração mais velha, por aqueles que estão nos cargos de autoridade. Mas nós temos que saber ser maleáveis, porque se a gente fizer o certo da forma errada, a gente vai perder tudo e atrasar tudo, como Moisés fez. Mas a gente vai fazer o certo da forma certa. E mesmo que haja resistência, meu irmão, pega isso, que isso é importante. Pode ser que amanhã venha uma grande revelação para você, uma grande ideia, uma grande revolta santa no seu coração. E você vai levar isso, porque você é porta-voz disso, é o seu direito e a sua obrigação levar o que Deus confiou a você. Mas pode ser que as pessoas e até a sua liderança não respondam da forma que você imaginava. E você vai precisar saber se mover em obediência, em submissão, para que aquilo que Deus confiou a você não se perca. Para que você construa em cima daquilo que vem sendo construído. Para você ter noção, Eliseu, quando segue Elias, ele recebe muita repreensão de Elias. Eliseu conhece Elias decadente, Elias depressivo, Elias vivendo uma fase ruim, Elias pediu para sair. Ao ponto de quando Elias vai, ele diz, Eliseu, saia daqui, não me siga mais, a partir daqui eu vou sozinho. E Eliseu fala, eu não vou te largar, eu não vou soltar, porque eu tenho algo para receber e eu vou receber da sua vida. Então talvez alguém não te diga isso com palavras explícitas, mas a correção seja tão dura que você diz, não é possível, esse cara está me jogando para fora. Não é possível, esse cara não me ama. Não é possível, essa liderança não se importa comigo. Porque Deus falou comigo e eles são velhos para ouvir. Eles não conseguem se adaptar ao que é novo. Tem um direito de revolta. Mas se você for fiel e submisso como Eliseu foi, se você continuar insistindo dentro daquilo que te permitem, você continua ali, continua levando o que Deus trouxe para você. Não às outras pessoas, mas ao seu líder. Continua insistindo no que Deus te confiou. Vai ser como Eliseu. Você vai ser fiel até o final e vai receber dupla unção, amém? Meu irmão, eu creio profundamente que Deus tem grandes coisas para fazer através das pessoas que estão nesse auditório. Eu creio que Ele tem confiado grandes revoltas, grandes mudanças, grandes projetos, grandes empresas, grandes ideias. E nós vamos construir a partir desse legado de um Deus que é eterno, amém? Você pode se levantar para a gente orar? Deus é muito bom, Ele tem grandes coisas preparadas. E Glauber está recebendo a parte do TikTok ainda, Ele e Fernanda vão orar sobre isso. Mas eu creio que esse chamado que Deus tem confiado a nós, esse legado, ele não vai se perder. Que nós como jovens vamos buscar ativamente receber isso daqueles que são mais antigos. E vamos buscar ativamente transmitir àqueles que são mais jovens. Glória a Deus pelos seus filhos. Glória a Deus pela família que você vai constituir. Você já pode orar sobre isso. Mas também existem pessoas para receber
Isso agora, no departamento infantil, nos adolescentes, em cada uma das salas dessa igreja, existe uma geração que precisa ouvir dos feitos do Senhor, que precisa receber a sua imposição de mãos, ser batizada no Espírito Santo e ser ativada no potencial deles. Nós somos esses do meio do caminho. Nós somos aqueles que vão guardar o legado intergeracional, amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu.